Olá, alunos! Então, conforme combinado, eu vou fazer com vocês, tá? Os exercícios de MDC, de máximo divisor comum, das páginas 44 e 45, certo? Determine o MDC entre os números, tá? Aqui no caso da letra A, 60 e 80, com o método que você preferir. Eu ensinei, né, utilizando a decomposição simultânea, né, em fatores primos, e ensinei também, né, o algoritmo de Euclides, tá? Que está lá na página 42, eu expliquei na aula anterior, tá? Postado dia 16 também, tá? Essa aula eu vou deixar postada também no dia 16, tá? Vai ser o terceiro link para vocês acessarem, tá? Então, quem não assistiu ainda a aula sobre máximo divisor comum, parte 1 e parte 2, tá? São dois links, assistam, tá? Aqui a apostila utilizou aqui o método de Euclides, tá? Mas eu vou utilizar o da decomposição simultânea, que nós estamos mais acostumados, tá? Para encontrar o MMC, vocês utilizaram esse método, tá? Então, vocês já estão mais acostumados. Então, vamos lá. Vamos fazer a decomposição simultânea, tá? Vamos decompor o número 60 e o 80 juntos, tá? Então, vamos lá. Vocês já estão aí, né, com os números primos do lado. Lembra que eu falei para vocês que eu quero vocês com os primeiros 25 números primos do ladinho aí, tá? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro número primo, o menor número primo que vocês têm aí? É o 2, tá? Eu posso começar a dividir pelo 2? Olha, eu tenho número par aqui? Eu tenho os dois. Então, beleza, vou começar pelo menor número primo, tá? Vou fazer junto, ó. Vou dividir 60 por 2, ó. Vou pegar o 60 e dividir por 2. Quanto que vai dar? 30. O resultado, lembra? A gente põe embaixo aqui, tá? 80 dividido por 2 dá 40. Então, o quociente, tá vendo? Eu ponho debaixo do 80, tá? O resultado que deu na divisão. Então, 60 dividido por 2, 30. 80 dividido por 2, 40. O que eu falei para vocês? No MDC, o fator que dividir, tá? Tanto esse quanto esse, todos os números aqui do lado esquerdo, eu vou fazer uma marcação nele. Pode fazer um asterisco, pode fazer um círculo, tá? Deixa ele marcadinho. Veja que o 2, tá? O 60 eu dividi pelo 2 e o 80 também. Então, ele me interessa, certo? E aqui, eu posso ainda utilizar o 2, dividir por 2? Posso, eu tenho números pares. Então, vamos repetir. Vamos dividir aqui esses números, né? Tentar dividir esses números por 2, ó. Eu já sei que 30 é par, eu consigo dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Às vezes a minha letra não fica boa, porque eu tenho um vidro aqui na minha frente, viu, pessoal? Mas tá dando para vocês entenderem direitinho aí, né, ó. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Prestem atenção. Esse fator 2 aqui, esse número primo. O 30 dividiu por 2? Dividiu. O 40 dividiu por 2? Também. Então, ele me interessa, tá? Certo? Os dois números que eu tenho aqui, tá? Eram divisíveis por 2, né? Eu obtinha aí uma divisão exata, né? Com o resto zero, tá? Então, ele me interessa. E agora, ainda posso continuar dividindo por 2? Algum desses dois números ainda é divisível por 2? Ou os dois são divisíveis por 2? Olha, professora, só um, só esse aqui. Então, tá. Então, esse daqui não pode, tá? Esse aqui, 15 dividido por... 15 é divisível por 2? Não, é um ímpar, né? Então, eu repito. Eu ensinei isso para vocês na aula. Repete quando não for divisível pelo fator que vocês estão aqui dividindo. Pelo número primo, né, que vocês estão dividindo.
20 dividido por 2, sim, é um número par, dá 10. O quociente, o resultado dá 10. E aí, ainda posso continuar dividindo por 2? Sim, professora. Tem um número par aqui, ó. 15 é divisível por 2? Dá uma divisão exata, resto zero? Não. Então, eu vou repetir. 10, veja, ó, nós já estudamos os critérios de divisibilidade. Eu sei quando um número termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. O que é ser divisível por 2? Eu obtenho uma divisão exata, uma divisão cujo resto é igual a 0, tá? Então, 10 dividido por 2, sim, dá certo. Ele é divisível, 10 é divisível por 2, tá igual a 5 o resultado. Ó. Não dá? 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Então, o quociente, o resultado, eu ponho aqui embaixo, tá? Bom, e agora? Ainda posso continuar dividindo pelo fator 2, aí, pelo número primo 2? Não, professora, não pode, tá? Aqui a senhora tem um número ímpar, aqui ímpar, então vamos para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? Fecha a porta ali para mim. Então, o próximo número primo é o 3. 15 é divisível por 3? Se eu pegar 15 e dividir por 3, eu obtenho uma divisão exata? Eu obtenho uma divisão cujo resto é zero? Ou vocês podem também se perguntar assim, 15 tem como resultado lá na tabuada do 3? Tem, né? 3 é 5, então 15 é divisível por 3. Ó, 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. 15 é divisível por 3. Dá uma divisão exata, tá? Resto 0, tá? E o 5? Não, professor. Ah, então, 15 dividido por 3, resultado, ó. 5, quociente 5, tá? E 5 é divisível por 3? Não, eu não tenho 3, resultado 3, lá na tabuadinha do 3, né? Se eu pegar 5 e dividir por 3, eu não vou obter uma divisão exata, ó. 3 vezes quanto que dá 5 ou chega próximo? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Olha lá, não obtém uma divisão exata, então 5 não é divisível por 3. E nós aprendemos também, né, que o 5, todo número que termina em 5, né, e 0 é divisível por 5, né? Então, ele não é divisível por 5. Então, eu vou repetir ele aqui. Ah, ele não é divisível por 3. Então, eu vou repetir ele aqui. Certo? E agora? Qual que é o próximo número primo? Eu posso continuar ainda? Eu posso ainda continuar dividindo por 3? Já vimos que 5 não é divisível por 3. Não dá uma divisão exata. Sobra 2, né? Então, qual que é o próximo número primo? Que eu pedi para vocês deixarem a lista dos números primos aí com vocês, do ladinho. É o 5, não é? Então, 5 é divisível por 5? É, dá resultado 1. E esse 5 é divisível por 5? É, resultado 1, tá? Então, vejam aqui, ó. O 60 e o 80, os dois eu consegui dividir por 2. Então, ele me interessou. O 30 e o 40, os dois eu consegui dividir por 2. Os dois, então, ele me interessou, tá? Eu marquei ele. Aqui, ó, o 15 e o 20. Veja que apenas o 20 eu consegui dividir por 2. O 15 não, então eu repeti. Então, não me interessa. Para encontrar, tá? O MDC, o máximo divisor comum, tá? Esse fator aqui, esse número primo, ó, 15 eu consegui dividir por 2? Não, então eu repeti. E 10 eu consegui? Consegui, deu 5. Só que esse 2 aqui, ó, apenas o 10 eu dividi por 2, o 15 não, então ele não me interessa, tá? Para ele me interessar, para me encontrar o MDC,
Esse tem que ser divisível por esse e esse tem que ser divisível por esse. Igual aconteceu aqui, ó, tá? Os dois eu dividi por 2, ó, tá? Ó. Os dois eu dividi por 2. Aqui também, ó, por esse número aqui, ó, eu dividi o 30, ó. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Então, ele me interessou. Já aqui, só esse, então, não me interessa, eu não vou marcar. Aqui, esse número, só esse que eu consegui dividir, tá vendo, ó? Só o 10 que eu consegui dividir por ele, o 15 não, então eu tive que repetir. Aqui o 3, só o 15 que eu consegui dividir por 3, o 5 não, então ele não vai me interessar. E aqui, veja, o 5, eu dividi tanto esse número por 5, quanto esse por 5, então ele me interessa para me encontrar o MDC, tá? Então, aí, o que eu vou fazer? Lembra que para encontrar o MMC, eu multiplicava esses números primos aqui, esses fatores? Para encontrar o MDC, eu vou multiplicar apenas os que dividiu os dois números da esquerda. Ou, se eu tivesse mais um, os 3 números da esquerda, ele tem que dividir os dois números, tá? Ó, igual aqui aconteceu. Então, eu marquei ele, eu marquei esse e marquei esse, tá? Então agora eu vou multiplicar apenas esses números que multiplicaram os dois, que dividiram os dois, tá? Então, vamos lá, vamos multiplicar eles, ó. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Guarde na cabecinha aí, guarde na memória. 2 vezes 2, 4, né? Guarde na memória. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC, tá? É 20. Olha aqui, se eu fosse pelo outro método, também ia encontrar 20, tá bom? Agora, 42 e 54. Vamos decompor aí simultaneamente esses dois números. Vamos lá, tenham os números primos aí do ladinho aí de vocês. Qual o menor número primo que vocês têm aí? O 2. Será que eu consigo, então, dividir esses dois números, ou pelo menos um deles por 2? Sim, professor. Então, vamos começar aí pelo número primo 2, a dividir, tá? É como se aqui eu tivesse, ó, uma divisão, tá, gente? Ó, tá? Eu vou pegar esse número, dividir por esse e esse dividir por esse número primo, tá? Então, vamos lá. O 42 divide por 2? Sim, é um número par. Quanto que dá? 21. 54 divide por 2? Sim, dá 27. Presta atenção. Vocês conseguiram dividir esses dois números por 2. Então, ele interessa para encontrar o MDC, certo? E agora, eu vou continuar dividindo esses números aqui por 2? Não, professora. Ímpar, ímpar. Não. Então, tá. Então, qual que é o próximo número primo? É o 3, professora. Vamos ver? 21 é divisível por 3? É, né? 3 vezes 7 é 21, né? Para 21, 0. 21, então, é divisível por 3, ó. Se tiver com dúvida, ó, vocês sabem que tem resultado 21 lá na tabuada do 3, vocês sabem. 3 vezes 7 é 21, então, ó, vai dar uma divisão exata, tá? 21 é divisível por 3. Então, quanto que dá? 21 dividido por 3, 7. E 27 dividido por 3, 9. 3 vezes 9 é 27, né? Então, vejam, eu consegui dividir esses dois números por 3. Então, ele também me interessa. E agora, eu ainda posso continuar dividindo pelo número 3, pelo número primo 3? Olha, professora, 9 é divisível por 3. Eu vou obter uma divisão exata, porque eu tenho o resultado 9 lá na tabuada do 3. Então, eu vou continuar dividindo, tá?
pelo número primo 3. 7 divide por 3, dá uma divisão exata? Não, eu não tenho o resultado 7 lá na tabuada do 3. Então, eu vou repetir. 9 divide por 3? Sim, resultado 3. Certo? E ainda posso... Ah, peraí, vamos fazer aquela perguntinha, né? 7 e 9, os dois... Eu consegui dividir por 3? Só o 9. Então, esse 3 aqui não me interessa para encontrar o MDC, tá? E agora, 7 e 3. Ainda posso continuar dividindo por 3, pelo número primo 3? Pode. Aqui, ó, o 3 é divisível por 3. Quanto que dá? 1. O 7 não é divisível por 3, né? Eu não tenho o resultado 7 lá na tabuadinha do 3. Não vai dar uma divisão exata se eu pegar 7 e dividir por 3. Então, eu repito, tá? Certo? E agora? Aqui eu já cheguei no quociente 1, tá? Ó, o meu objetivo eu já consegui. E esse aqui? Ainda não. Então, vamos lá. Qual que é o próximo número primo depois de 3? Eu não posso continuar com 3 aqui, né, gente? Porque 7 não é divisível por 3. Eu não tenho o resultado 7 lá na tabuada do 3. Então, 7 não é divisível por 3, tá? Qual que é o próximo número primo? O 5. 7 é divisível por 5, pessoal? Não, né? Eu não tenho o resultado 7 lá na tabuada do 5. Se eu pegar 7 e dividir por 5, olha aqui, ó, vai dar 1 e vai sobrar 2. Olha aqui, eu não obtenho uma divisão exata, uma divisão cujo resto é 0. Eu não consigo. Então, 5 não posso. Qual que é o próximo número primo que vocês têm aí nas mãos? A lista dos 25. Qual é o depois do 3? Vocês me falaram que era o 5. Não dá para dividir 7 por 5 e obter uma divisão exata, cujo resto é 0. Qual que é o próximo, então, número primo? O 7. Eu vou conseguir. 7 tem resultado 7 lá na tabuada do 7. 7 vezes 1 é igual a 7. Então, 7 vai ser divisível por 7. Ó, eu vou obter uma divisão exata. Resto 0. 7 dividido por 7, 1. Olha lá, ó. Tá? E esse 1 eu repito, tá? 1 pode dividir por 7? Não, eu repito. Cheguei no meu objetivo, ó. Os dois quocientes igual a 1, certo? Esse 7 aqui, eu dividi, somente esse número eu consegui dividir por 7. Esse não, tá? Então, eu também não vou marcá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o MDC? Entre 42 e 54. Entre 42 e 54. Só multiplicar os números aqui, ó, que eu marquei. 2 vezes 3, quanto que é? 6. Então, o máximo divisor comum entre 42 e 54 é igual a 6, certo? Agora aqui na página 45, letrinha C, tá? Vamos lá, vamos pegar então, vamos fazer a decomposição simultânea dos números 150, 70 e 90. Aqui eu não tenho 2, tá? Eu tenho 3. Tudo bem, mesma coisa, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Vamos lá, então vamos começar pelo menor número primo, que eu posso dividir aqui, ó, os 3 ou um dos 3. Qual que é o menor número primo que eu tenho? O 2. Vamos tentar? Ó, eu já sei que eu vou conseguir, ó, tudo par. 150 dividido por 2, 75, o resultado. Faz a continha aí do lado, se precisar, depois apaga, tá? 70 dividido por 2, quanto que dá? 35, professora. 90 dividido por 2, quanto que dá? 45. Eu tenho 90
lá na tabuada, eu tenho o resultado 90 lá na tabuada do 2. 2 vezes 45, quanto que é? 90, não é? Então, 150 é divisível por 2, dá 75 e resto 0. 70 é divisível por 3, dá resultado 35, ou quociente, né? 35 e resto 0. 90 é divisível por 2, dá 45 e resto 0. E agora, posso continuar ainda dividindo, posso ainda dividir ainda por 2, continuar dividindo por 2, esses números aqui? Não, professora, não pode, ó, só de olhar vocês já sabem, ó. Ímpar, não pode. Então, qual que é o próximo número primo, depois do 2, que eu posso testar a divisibilidade desses números aí? O 3. O 3. Então, vamos testar. 75 dividido por 3. Quanto que dá, pessoal? 25. Resto 0. Faz a continha aí do lado para vocês verem, ó. 7 divide por 3, sim, é maior do que 3, né? 3 vezes quanto que dá 7? 3 vezes 2. Chega próximo, né? 3 vezes 2, 6 para 7. 6 para 7, 1. Abaixo o 5. 15 dividido por 3. 3 vezes quanto que dá 15 ou chega próximo? 3 vezes 5, professora. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Então, olha lá, obtive uma divisão exata, tá? 35. Eu consigo dividir por 3? Eu obtenho uma divisão exata? Lembra dos critérios de divisibilidade? Se eu somar os algarismos, ó, 3 mais 5 dá 8. Eu tenho o resultado 8 lá na tabuadinha do 3? Tá vendo como é importante conhecer os critérios de divisibilidade que nós conhecemos, que nós estudamos? Eu não faço conta, eu não preciso fazer conta. Eu já sei que não vai ser divisível por 3. Eu já sei que eu não vou obter uma divisão exata. Eu já sei que eu não vou conseguir obter uma divisão cujo resto é igual a 0. Tá vendo como é importante? Tá vendo porque primeiro nós conhecemos os critérios de divisibilidade? Agora, se vocês não conhecem, entendeu? Mas vocês conhecem, né? Nós estudamos, tá aqui nas páginas, acho que 13 ou 14. Aí, se vocês não conhecessem os critérios de divisibilidade, vocês iam ter que fazer a continha. Ó, 3 divide por 3, sim, dá 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, para 3, 0. Abaixo 5. 3 vezes quanto que dá 5 ou chega próximo? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, para 5, 2, olha lá. Mas só que eu não preciso fazer a conta, eu conheço os critérios de divisibilidade. Eu sei que um número, para ser divisível por 3, ó, eu somo eles. E se o número que der 3 mais 5 é igual a 8. Se esse número que der, né, eu juntando aqui esses dois números, somando esses dois números, se o resultado que der tiver na tabuada do 3, é porque ele é divisível, senão não. Ó, se eu somar 3 mais 5, dá 8. Eu não tenho 8, resultado 8, lá na tabuadinha do 3. Tá vendo como me facilita os exercícios, me facilita a vida, tá? Então, como ele não é divisível por 3, eu repito. 45 é divisível por 3? Eu preciso fazer a conta? Não preciso, eu conheço os critérios de divisibilidade. Ó, é só eu somar os algarismos, ó, 4 mais 5, 9. Eu tenho o resultado 9 lá na tabuadinha do 3? Eu tenho, então eu já sei que 45 é divisível por 3. 3 vezes quanto que dá 45? 3 vezes 15, né? Então, 45 dividido por 3, vocês vão encontrar quociente, resultado, 15. E agora, ainda posso continuar dividindo pelo número primo 3?
Sim, professora, né? Eu tenho 15 lá na tabuadinha do 3, né? O 25 eu não consigo, ó, porque 2 mais 5 é 7. Eu não tenho o resultado 7 lá na tabuada do 3, tá? 35 eu já vi que não é, ó. 3 mais 5 dá 8, não é divisível por 3. Mas olha aqui, ó, 1 mais 5 é 6. 6 eu tenho o resultado 6 na tabuada do 3. Então, eu ainda vou continuar dividindo por 3. Se um desses aqui ainda é divisível por 3, eu tenho que continuar ainda, tá? Senão, eu passaria para o próximo, tá? Se nenhum dos 3 fosse divisível mais por 3, eu passaria para o próximo número primo, tá? Que é o 5. Então, vamos lá. 25, então, não é divisível por 3. O que que eu faço? Repito. 35 não é divisível por 3, repito. E o 15 é divisível por 3? É, dá 5, resto 0. E agora, ainda posso continuar dividindo por 3? Não, o 25 não é divisível por 3, o 35 não é, o 5 não é. Então, qual que é o próximo número primo depois do 3? O 5. Então, vamos lá, vamos testar. 25, ó. Todos os números terminados em 5 é divisível por 5. Então, vai ser o 5 mesmo que eu vou colocar aqui, ó. 25 dividido por 5. 5. Faz aí a continha, tá? Se precisar. Mas, olha, 5 vezes quanto que dá 25? 5 vezes 5. Então, ó, o quociente, o resultado é 5. 35 dividido por 7, 35 dividido por 5. 5 vezes quanto que dá 35? 5 vezes 7. O resultado é 7, tá? Ó, não é? 5 vezes 7, 35. Para 35, 0. Tá? Resultado 7, olha lá. Ó. E 5 dividido por 5, quanto que dá? Não dá 1? Eu tenho o resultado 5 lá na tabuada do 5? Tem, é 5 vezes 1, professora. Então, o quociente é 1. 5 dividido por 5 dá 1. E agora, ainda vou continuar dividindo pelo número primo 5? Sim, vou. Ainda tem um aqui, ó, que é divisível por 5. O 7, 1 não, mas esse número ainda é. Então, ainda vou continuar por 5. 5 dividido por 5, 1. 7 dividido por 5, não. Repito. E o 1 eu abaixo, tá? Aqui eu já cheguei no quociente 1. Ou penso assim, 1 divide por 5? Não, então eu repito. Ou senão eu só abaixo 1, tá? Porque aqui eu já cheguei no quociente 1. O meu objetivo é chegar no quociente 1 aqui, ó. Tá? Ó, vai faltar esse aqui ainda. O 7, né? Vai ser o próximo número primo. Depois do 5 é o 7, não é? E dá certinho, ó. 1 eu repito, 7 dividido por 7 dá 1. 1 dividido por 7 eu não posso, né? Quando eu chego aqui no 1, eu só repito. Olha lá. Cheguei no quociente 1, tá? Aqui do lado esquerdo, ó. E aí? Vocês já foram marcando os números, tá? Os números primos aí, ó. Que eu consegui dividir os 3 números simultaneamente, juntos. Vocês já foram marcando ou não? Para encontrar o MDC? Não? Então, vamos lá, ó. Deveriam já ter marcado, ó. Deixei para vocês marcarem. O 150, o 70 e o 90, os 3 vocês dividiram por 2, ó. 150 dividido por 2 deu 75. O 70 dividido por 2 deu 35. O 90 dividido por 2 deu 45. Então, o 2, tá? Ele dividiu aí, né? Ele foi o divisor, tá? Ele dividiu esses 3 números, ó, tá? 150, 70 e 90, eu consegui dividir os 3 pelo número primo 2. E aqui? Eu consegui dividir os 3 números pelo número primo 3? O 35 eu não consegui, ó. Então, eu repeti ele aqui embaixo, tá vendo? Só esse e esse que eu consegui. Tem que ser os 3, tem que ser todos.
Eu tenho que conseguir todos, tá? Todos esses números têm que ser divididos por esse para mim marcar. Aqui nesse caso, o 35 não é divisível por 3, então ele eu não dividi por 3, então eu não vou marcar o 3. Porque precisa dos 3 ter sido dividido pelo 3 para me marcar. Aqui, esses 3 números foram divididos por 3? Não. Ó, o 25 eu precisei repetir, o 35 eu repeti, só o 15. Então, não me interessa para encontrar o MDC, o máximo divisor comum, tá? Aqui, o 5, o 25, eu dividi por 5? Sim, deu 5. O 35 eu dividi por 5? Sim, deu 7. O 5 eu dividi por 5? Sim, deu 1. Veja que esses 3 números eu consegui dividir por esse número primo. Então, ele me interessa para encontrar o máximo divisor comum, né? Aqui, esse 5, apenas o 5 que eu dividi por 5. O 7 não, o 1 eu já tinha chegado no quociente 1, né? O 1 também não divide por 5. Aqui, o 7, só esse daqui que eu dividi por 7, tá vendo? Os outros eu repeti, que eu já tinha chegado aqui no quociente 1, que era o meu objetivo, chegar aqui nos 3 quocientes igual a 1, tá? Então, qual é o MDC, tá? O máximo divisor comum, tá? De 150, 70 e 90. 2 vezes 5. Que é igual a 10. Certo? Olha lá se não deu, ó. Tá vendo? Pelo outro método também, tá? Certinho? Então, o maior divisor entre os números 150, 70, tá? E 90, qual que é? O 10. É o maior divisor comum, tá?